Olá pessoal, eu sou Wagner da Costa Vieira, como você já conhece, e eu estarei gravando uma videoaula sobre o tema acoplamento spin-órbita, que vai servir como requisito para a nota da disciplina de Mecânica Quântica, do curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física do Polo 36 da Universidade Federal de Alagoas. Disciplina essa ministrada pelo professor Dr. Samuel Albuquerque. Então vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, iremos estudar o acoplamento spin-órbita. Iremos estudar a partir do modelo clássico. Nós chegaremos ao modelo clássico e a partir do modelo clássico passaremos para o modelo quântico. Então temos sempre considerado o núcleo no centro de uma carga positiva e o elétron em volta dela. É o que nós temos estudado aqui. Ó. Temos o núcleo com uma carga positiva E+, e o elétron girando em torno desse núcleo. Pois bem, vamos inicialmente considerar do ponto de vista do elétron que o elétron esteja em repouso e o próton esteja girando em torno dele. Então, vamos fazer aqui um esboço. Nós teremos um elétron em repouso e o próton vai estar girando em torno deste elétron. Então esse próton vai produzir um campo magnético externo a esse elétron. Eu vou representar aqui esse campo magnético externo, vetor B. Vetor B. Por sua vez, o elétron tem associado a ele um momento magnético do elétron, que é o vetor que eu vou chamar de vetor μ. Esse é o momento magnético do elétron. Então isso vai produzir um torque por ação desse campo magnético. O momento angular tende a girar e se alinhar a esse campo magnético externo através de um torque. Eu vou representar aqui esse torque. Pois bem, então vejam só. Já tinha sido visto em outras situações que o hamiltoniano desse sistema vai ser igual a menos o momento magnético do elétron, μ, produto escalar, o campo magnético externo. Isso foi estudado em situações anteriores. Pois bem, esse momento magnético do elétron ele está relacionado ao spin. E esse campo magnético externo está relacionado ao momento angular desse próton, L, girando em volta do elétron. Pois bem, então aqui podemos dizer que aqui está relacionado ao spin e o campo magnético externo está relacionado ao momento angular orbital desse próton, que gira em torno do elétron. Podemos fazer essa associação. Então vamos substituir esses valores e vamos encontrar o hamiltoniano quântico. Vamos começar pelo campo magnético. Então vamos fazer a análise aqui do campo magnético externo. Pois bem, então vamos imaginar um próton girando e ele vai produzir uma corrente elétrica aí. Então aqui, eu tenho um movimento de um próton e ele vai produzir uma corrente elétrica I. A corrente elétrica, como sabemos, é a carga dividida pelo tempo para descrever essa órbita, que denominamos de período para uma órbita completa. Então daí temos que a corrente elétrica I é igual a carga elétrica dividido pelo período, que é o tempo para dar uma volta completa. E aqui eu vou ter um campo magnético externo B. Pois bem, essa corrente é a que vai gerar o campo magnético B,
Então podemos encontrar esse campo magnético através da lei de Biot-Savart. Recapitulando a física 3, temos que a lei de Biot-Savart é igual a μ0 vezes I sobre 2R. Ou seja, o módulo do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente dividida por 2 vezes o raio da órbita. Então, se substituirmos essa expressão aqui, I igual a E sobre T, na expressão do campo magnético, iremos obter B é igual a μ0 vezes E sobre 2RT. Eu vou chamar essa expressão aqui de expressão 1. Por outro lado, esse próton ele tem uma massa grande comparada com a massa do elétron. Então, uma massa girando em torno de um ponto fixo irá produzir um momento angular L. Então, aqui, vamos fazer essa representação. Eu tenho aqui o elétron girando, que tem uma massa M. Ele gira em torno de um ponto fixo. Essa órbita tem um raio R. E ele produz um momento angular L. E o módulo desse momento angular será igual ao raio da trajetória. Então, o módulo do momento angular vai ser igual ao raio da trajetória multiplicado pela massa girando em torno dela vezes a velocidade. Então, temos essa relação. L igual a R vezes M vezes V. Nós sabemos que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo para dar a volta completa. Considerando essa órbita aqui circular, então podemos dizer que a velocidade linear vai ser igual. Para dar uma volta completa, eu tenho 2πr e o tempo gasto para uma volta completa é o período t. Então, se substituirmos em L, vamos obter L igual a R vezes M vezes 2πr sobre T. Que vamos chegar à expressão L igual M R ao quadrado vezes 2π sobre T. Se isolarmos o T, chegaremos à expressão T é igual a 2π M R ao quadrado sobre L. Bem, então agora iremos substituir esse T na expressão 1. Então, vamos obter, isso vai ficar B é igual a μ0 vezes E sobre 2R vezes T. T é 2π M R ao quadrado sobre L. Então, organizando isso aqui, vamos chegar à expressão que o módulo do campo magnético vai ser igual a μ0 vezes E vezes L sobre 2 vezes 2, 4 π M R vezes R ao quadrado dá R ao cubo. Bem, temos essa expressão. Só que também temos uma outra relação. Se recapitularmos aqui, nós sabemos que 1 sobre μ0 vezes ε0 é igual a C elevado ao quadrado. Daí, isolando μ0, vamos obter que isso é igual a 1 sobre C ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, agora substituindo μ0 em B, vamos chegar à seguinte expressão. B é igual a 1 sobre
C ao quadrado Y0 E vezes 0 vezes L 4π M R ao cubo. Ou seja, B é igual, organizando aqui, 1 sobre 4π Y0 vezes E vezes L sobre C ao quadrado M R ao cubo. Então vamos dar um destaque aqui nessa expressão, que posteriormente nós iremos precisar dela. Esse momento angular aqui, ele será paralelo a esse campo magnético externo. Então, como os vetores L e B, eles são paralelos, podemos fazer a igualdade vetorial. Então, essa igualdade escalar pode tornar-se uma igualdade vetorial. Ok. Então, nós encontramos o campo magnético B em função do momento angular L. Agora iremos analisar o momento de dipolo magnético do elétron. Então, vamos colocar aqui, ó, momento de dipolo magnético do elétron. Então vamos lá. Para isso, nós temos que revisar alguns conceitos de física básica. Vamos iniciar aqui, ó. Primeiramente, quando nós temos uma carga Q distribuída numa espira, então aqui, ó, se eu tiver uma carga Q distribuída numa espira e girando nessa espira, ela irá produzir uma corrente que será igual à carga dividida pelo tempo gasto para percorrer essa espira. Então aqui, ó, se eu tenho uma corrente elétrica aí, I será igual a essa carga dividido pelo tempo gasto para dar uma volta completa, que denominaremos de período. Essa corrente I, ela irá produzir um momento magnético, um momento de dipolo magnético, que eu vou chamar aqui de μ. Beleza. Que será igual a quem? A essa corrente vezes a área. Então, o momento de dipolo magnético é igual à intensidade de corrente elétrica vezes a área dessa espira. Supondo que essa área seja uma área circular, sabemos que a área de um círculo é π vezes r elevado ao quadrado. Então, substituindo e fazendo as organizações aqui, teremos μ igual a I, quem é o I? Q sobre T vezes a área, que é π vezes r ao quadrado. Logo, o momento magnético será igual a, vou colocar aqui de caneta, vai ser igual a Q vezes r ao quadrado vezes π sobre t. Eu denominarei essa equação de equação 2. Relembrando a física 1, na parte de mecânica, foi estudada a relação entre o momento angular e o momento de inércia. Então vamos considerar essa mesma carga distribuída sobre um anel e esse anel esteja girando em torno desse eixo com uma velocidade angular w. Então aqui eu vou reproduzir, ó, um anel sobre o qual a carga está distribuída e aqui eu tenho o eixo. E o anel, ele vai girar em torno desse eixo com uma velocidade angular w. Ok. Então isso irá produzir um momento angular S. Um momento angular S. E o módulo desse momento angular é igual à velocidade angular
multiplicado pelo seu momento de inércia. Isso daqui é estudado em mecânica, física 1. Pois bem, relembremos que a velocidade angular, ômega, é o ângulo descrito, no caso para um anel, uma volta completa, 2π, dividido pelo tempo gasto para dar essa volta completa, que é o período. E o momento de inércia I de um anel, ele é igual à massa multiplicado pelo quadrado do raio. Então, substituindo essas duas expressões aqui nessa expressão de cima, vamos obter o seguinte. IS, ou seja, o momento angular vai ser igual a ômega, que é 2π sobre t, multiplicado pelo momento de inércia, m r ao quadrado. Então, chegamos a uma expressão que eu vou chamar aqui, ó, de expressão 3. 2π sobre t vezes r ao quadrado. Bem, então, isolando t na expressão 2 com t na expressão 3, vamos obter. Então, vamos organizar aqui, ó. Na expressão 2, quando eu isolo o t, vai ficar Q vezes R ao quadrado vezes π dividido por μ igual a 2π m vezes R ao quadrado dividido por S. Então aqui, ó, π do primeiro membro cai com π do segundo membro, R ao quadrado no primeiro membro cai com R ao quadrado no segundo membro, e se formos isolarmos o μ, isso vai ficar. Podemos organizar aqui Q sobre 2m vezes S. Se nós considerarmos, eu vou até destacar aqui, μ igual Q sobre 2m vezes S. Se nós considerarmos que o vetor μ ele é perpendicular à base, se ele for perpendicular à base, então ele será paralelo a esse vetor S. Então, ele vai ser paralelo a esse vetor S. Logo, essa relação aqui vai adquirir uma igualdade vetorial. Então, vamos dar um destaque aqui. Pois bem, agora vamos considerar o seguinte. Nós iremos considerar o elétron como uma esfera. E para cada uma dessas partículas de carga aqui, desse elétron maciço, iremos considerar essa relação aqui, ó. Mu igual a Q sobre 2m vezes o vetor S. Então, se formos fazer a integração, somamos tudo isso e obteremos o momento de dipolo magnético total do elétron, formado pelos anéis, e será igual à carga total desse elétron sobre 2 vezes a massa vezes o spin desse elétron. Podemos colocar assim, ó. E é igual a Q, que é a carga total do elétron, dividido por 2m vezes o spin do elétron. Pois bem, podemos perceber que essa relação aqui, ó, da carga pelo dobro da massa, ela vai ser sempre mantida, mesmo quando for feita a integração. Bem, essa razão aqui recebe o nome de razão giromagnética clássica, visto que nós estamos tratando de um caso clássico. Então, eu vou até escrever aqui. Razão giromagnética clássica. Bem, porém acontece uma coisa. O elétron não é uma esfera. E a relação anterior, essa relação que foi vista aqui,
ela não está correta, ela está errada. Então essa correção ela foi feita por Dirac, quando ele elaborou a teoria da relatividade do elétron. Então ele calculou a relação correta, que é dada pela seguinte expressão. Vou colocar aqui de preto. Mu é igual a Q sobre 2m vezes o spin do elétron, igualzinho à relação anterior, a razão giromagnética clássica. Só que apareceu um fator, denominado de fator G, que nós iremos falar sobre ele daqui a pouco. Então, esse é o fator de correção que passa do caso clássico para o caso quântico. Então, aqui nós já estamos tratando de um caso quântico. Essa correção da razão giromagnética que Dirac encontrou, ele encontrou esse fator G como sendo igual a G igual a 2 mais alfa sobre π mais algumas parcelas aqui. No nosso caso em estudo, nós iremos considerar apenas o G aproximadamente igual a 2. Iremos descartar essas outras parcelas, tá ok? Do fator G. Bem, essa correção ela é conhecida como momento magnético anômalo do elétron. Então aqui, momento magnético anômalo do elétron. Okay. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui do momento magnético anômalo do elétron como sendo igual a 2, já adotei o G igual a 2, vezes Q sobre 2m, vezes o spin do elétron. Vamos guardar essa relação aqui, podemos utilizá-la posteriormente. Nós tínhamos visto que o Hamiltoniano ele é igual a menos o produto escalar de mu vezes B. Bem, então nós chegamos à seguinte relação, que mu menos mu é igual a 2Q sobre 2m vezes S. E B, chegamos a essa expressão aqui, 1 sobre 4π ε0 E vezes L sobre C ao quadrado M R ao cubo. Vejamos aqui, esse 2 ele cai com esse 2. Essa carga total do elétron é a carga menos E. Então, o Hamiltoniano ele vai ficar da seguinte forma. Sim, esse menos do E com esse menos torna isso positivo e vai adquirir a forma. E vezes E vai dar E ao quadrado. Eu tenho 4π vezes ε0. Podemos colocar aqui abaixo do E ao quadrado. ε0. Aqui temos 1 sobre C ao quadrado. M vezes M dá M ao quadrado. Vezes R ao cubo. E aqui eu tenho S, produto escalar, L. S, produto escalar, L. Então achamos uma expressão aqui, uma outra expressão para o Hamiltoniano. Só que essa expressão ainda ela não está correta. Por quê? Até agora nós temos considerado que o referencial do elétron e as fórmulas utilizadas até agora são válidas apenas para referenciais inerciais. Só que nós sabemos que o elétron ele não está no referencial inercial, porque ele possui uma aceleração. Então as fórmulas utilizadas elas não estão corretas. Então logo nós temos que considerar que esse elétron acelera em torno do núcleo e essa correção cinemática é conhecida como precessão de Thomas. Então, quando aplicamos essa precessão de Thomas para fazer essa correção cinemática,
o hamiltoniano ele será multiplicado por um fator 1/2. Então, a correção para o spin órbita do hamiltoniano vai adquirir a forma correção em primeira ordem para o acoplamento spin órbita. Quando eu multiplicar toda essa expressão aqui por 1/2, vai adquirir a forma E ao quadrado, 1/2 vezes todo esse denominador, vai ficar 8 no denominador, então E ao quadrado sobre 8 vezes π, vezes y ao quadrado, 1 sobre c ao quadrado, m ao quadrado, r ao quadrado, S, produto escalar, L. Ou seja, o produto escalar aqui do spin pela sua órbita. Então, essa daqui é a interação spin-órbita. Ou seja, o acoplamento spin-órbita. Além das duas correções, ou seja, a razão giromagnética modificada por esse fator G e a precessão de Thomas, elas duas se neutralizam, pois se multiplicarmos 1/2 por 2, isso vai dar igual a 1. Então isso aí é o que nós esperaríamos de um modelo clássico simples. Fisicamente, ele ocorre por causa de um torque exercido sobre o momento de dipolo magnético. Está aqui representado. Bem, que está girando em um campo magnético externo do próton. Agora vamos aplicar a mecânica quântica e a teoria da perturbação em primeira ordem. Bem, a energia em primeira ordem do acoplamento spin-órbita será igual ao valor esperado dessa perturbação. Então aqui, ó, o valor esperado da energia, aliás, a correção de energia em primeira ordem do acoplamento spin-órbita é igual ao valor esperado da perturbação. Bem, para aplicarmos essa fórmula aqui, precisamos conhecer os estados relacionados a esse acoplamento, ou seja, relacionados a esse hamiltoniano. Então, podemos escrever aqui que ele é igual a valor esperado onde esses estados devem ser quem? Devem ser os estados bons. Então vamos analisar esse hamiltoniano. Vamos pegar aqui o hamiltoniano para analisar. Bem, podemos perceber aqui, ó, que essa parte ela é constante. Só uma correção aqui, pessoal. Eu escrevi r ao quadrado, mas na verdade é r ao cubo. Vamos fazer essa correção. Então toda essa parcela aqui, ó, tem um valor constante e que multiplicado por esse operador S, produto escalar L, e dividido por R ao cubo. Então vamos inicialmente analisar esse operador. Bem, começando aqui pelo operador J. O momento angular total J, ele é igual ao momento angular do spin, S, mais o momento angular orbital, L. Se elevarmos ambos os membros ao quadrado, vamos obter J ao quadrado é igual a S ao quadrado mais L ao quadrado mais 2 vezes produto escalar de S por L. O momento angular do spin pelo momento angular orbital. Muito bem. Então temos que esse operador S produto escalar L vai ser igual a, se isolarmos este operador. Vou colocar aqui embaixo. Esse operador é igual a J ao quadrado menos S ao quadrado menos L ao quadrado, passa dividindo,
dividido por 2 ou multiplicado por 1/2. Então aqui nós já temos um operador. Eu vou até dar um destaque nesse operador aqui. Certo. Então agora vamos analisar se esses estados, quais são os estados bons ou não. Bem, analisando esse Hamiltoniano, podemos perceber o seguinte, que ele não comuta com L. Então aqui, ó, o Hamiltoniano, ele não comuta com L. Também podemos perceber que ele não comuta com S. Isso significa que o momento angular orbital e o momento angular do spin, eles não são conservados quando analisados independentemente. Porém, esse Hamiltoniano, ele comuta com L ao quadrado, ele comuta com S ao quadrado, ele comuta com J, e ele também comuta com J ao quadrado. Então, ao observarmos esse operador aqui, percebemos que ele tem um J ao quadrado, ele tem um S ao quadrado e ele tem um L ao quadrado. Então, nessa expressão, esse operador SL comuta com esse operador J ao quadrado menos S ao quadrado menos L ao quadrado. Então, os estados desse operador aqui, são sim estados bons. E quando esse operador age em cima desses estados, os números quânticos J ao quadrado, ele é número quântico J ao quadrado, ele vai ser o J. O número quântico L ao quadrado, ele vai ser o Lzinho. E o número quântico S ao quadrado vai ser o Szinho. Então, para que esse operador aqui, ó, J ao quadrado menos S ao quadrado menos L ao quadrado, haja na função de onda desse estado bom, nós teremos o seguinte, que J ao quadrado, deixa eu pegar aqui, J ao quadrado menos S ao quadrado menos L ao quadrado, agindo no estado psi, seja igual a... Aí temos que relembrar conceitos anteriores. Vai ser igual a H cortado ao quadrado vezes... Aqui vou abrir um colchetes. J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 menos S vezes S mais 1, agindo no estado psi, ou seja, vezes o estado psi. Então vamos aplicar essa expressão aqui no Hamiltoniano. Então vamos para cá. Cadê a expressão do Hamiltoniano? Olha ela. Então vai adquirir a forma. Logo, a energia em primeira ordem no acoplamento spin-órbita vai ser o valor esperado daquele Hamiltoniano e vai ficar igual E ao quadrado sobre 8π ε0 1 sobre C ao quadrado
m ao quadrado, vezes o valor esperado, que psi, S, produto escalar L, agindo no estado psi, sobre R ao cubo. Sobre R ao cubo. Podemos perceber que aqui eu tirei a parte constante do valor esperado. Joguei para fora aqui. Então vamos lá. Só que o operador S, produto escalar L, nós vimos que ele é igual a 1 meio de J ao quadrado menos S ao quadrado menos L ao quadrado. Então, substituindo aqui nessa expressão, vamos obter. Vou pegar uma caneta vermelha aqui. Igual E ao quadrado sobre 8π epsilon 0, 1 sobre C ao quadrado, M ao quadrado, valor esperado de πc. Esse operador é igual a 1 meio de J ao quadrado menos S ao quadrado menos L ao quadrado sobre R ao cubo do estado psi. Pois bem, essa expressão aqui nós já vimos que é igual a h cortado ao quadrado vezes j mais 1 menos L vezes L mais 1 menos S vezes S mais 1 vezes o estado psi. Só que tem um porém. O S ele é igual a 1 meio. Ele é igual a 1 meio. Então aqui nós temos 1 meio mais 1 dá 3 meios. 1 meio vezes 3 meios dá 3 quartos. E aqui, como eu tenho 1 meio multiplicado, eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Ela é igual a E ao quadrado sobre 8π epsilon 0, 1 sobre C ao quadrado, M ao quadrado. Aí vejam, esse valor esperado aqui, quando eu fizer a substituição multiplicando por esse 1 meio, ele vai ficar h cortado ao quadrado sobre 2 vezes, vou abrir um colchetes aqui, j vezes j mais 1 menos L vezes L mais 1 menos 3 quartos, que o S vezes S mais 1 vai dar 3 quartos menos 3 quartos vezes o valor esperado de 1 sobre R ao cubo. Bem, em outras situações de mecânica quântica já foi visto o seguinte, que esse valor esperado de 1 sobre R ao cubo, isso é igual a 1 sobre L vezes L mais 1, L vezes L mais 1 meio, vezes N ao cubo, vezes A ao cubo. Então, fazendo as substituições, obteremos a seguinte expressão para a correção de energia. Isso vai ficar. Correção de energia em primeira ordem para o acoplamento spin-órbita será igual a E ao quadrado sobre 8π epsilon 0 vezes 1 sobre C ao quadrado M ao quadrado, H cortado ao quadrado sobre 2. Aí aqui vai ficar J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 menos 3 quartos sobre
L vezes L mais 1 vezes L mais 1 meio vezes N ao cubo vezes A elevado ao cubo. Então essa expressão aqui é a correção em primeira ordem de energia para o acoplamento spin-órbita. Então muito obrigado, pessoal, e até a próxima.